Olá, família! Como é que vocês estão neste domingo, 7 de julho de 2024? Live super especial hoje sobre o caso Wesley de Franca, com a presença do nosso grande amigo, Dr. Roberto Guastelio. Como está o senhor, Dr. Roberto? Tudo bem? Bom dia, Marconi. Tudo, graças a Deus. Um bom domingo a todos que estejam aí nos assistindo, né? E realmente é um caso assim que vamos trazer atualizações importantes. Dr. Roberto, o senhor quer fazer um resumozinho sobre o início desse caso, sobre o que aconteceu com o Wesley, por favor? Assim, você pode dar uma introdução, aí depois eu arremato aí? Sim, sim, sem problemas. Wesley, esse garoto de 13 anos de Franca, teria saído de casa no último dia 28 de agosto de 2020. Ele sai de casa à tarde, vai andando, câmeras de segurança, oh meu Deus, câmeras de segurança captam o menino, desculpa, enrolou, faltou a palavra, captam o menino andando durante a cidade. O que estranha nessa situação é que ele sai a pé. A última imagem dele na rodovia mostra ele empurrando uma bicicleta. Essa é a última imagem do Wesley com vida, teoricamente, né? Porque de 2020 para cá, já vamos para 4 anos desse desaparecimento. Tivemos agora atualizações, uma nova denúncia sobre o que supostamente aconteceu com esse menino. E assim temos um novo desenrolar desse desaparecimento tão misterioso, que a família já anseia por notícias há praticamente 4 anos. Wesley, na época, tinha 13 anos no seu desaparecimento. Um garoto, um lindo garoto, que não apresentava nenhum problema de vício, não apresentava nenhum problema psicológico, nem nada do tipo, em casa ou na escola. O Wesley desapareceu sem dar qualquer tipo de vestígio para que soubéssemos o que aconteceu com ele. E agora temos uma atualização desse caso. Aparece uma nova denúncia que supostamente liga um outro crime. Por quê? Uma mãe vai à polícia, relata que seus filhos ali foram abusados pelo próprio pai. E dentro dessas histórias vem também uma que envolve supostamente o Wesley, que seria de uma das vítimas, filho dessa pessoa, que teria relatado que o pai teria chegado em casa com um garoto com características muito próximas ao Wesley e que ele teria visto a foto desse garoto colada ali nos postes. E também tinha visto, lembra de ter visto uma vez, a mãe desse garoto chorando na televisão. Essa é a história. Doutor Roberto? Estou ouvindo. Aí, Marconi, assim, é um fato, né? O desaparecimento dele, né, há quase 4 anos, na cidade de Franca. Tanto é que logo depois, alguns meses, a família me pediu ajuda, né, para entrar nesse caso, mas em razão da distância, né, em razão assim do meu tempo corrido com outros casos, acabei não ajudando diretamente essa família. Né? Consegui lá na época falar com o delegado responsável que estava tocando o desaparecimento dele, né, do Wesley, e segundo informações, né, eram as câmeras que foram captadas as últimas imagens. Essa é uma delas, e depois ele andando de bicicleta próxima de uma rodovia. Especulou-se muito, né, que ele teria sido sequestrado, levado para outro estado, fugido, né? Mas, segundo na época a autoridade policial que estava investigando, tudo isso tinha sido verificado e questionado com a família se ele tinha tido alguma desavença, algum problema com pai, mãe, né? Algum outro familiar. E não tinha, não teve. Então foi muito estranho assim na época, né? Tentou-se, fizeram buscas com os cães farejadores na época, iniciaram-se, né, várias pesquisas assim para tentar localizá-lo e nada com êxito. E, segundo informações do atual delegado, esse caso não ficou engavetado, né? Pelo contrário, sempre que tiveram, né, as autoridades policiais tiveram alguma pista, algum indício, né, eles iam atrás, estavam tentando localizar esse adolescente, Wesley, que na época tinha 13 anos de idade. E na época não podemos esquecer, Marconi, que estávamos na pandemia, né? Começou 2019 e 2020 ainda no auge da No pandemia do auge. Covid-19. Então, razão pela qual nessa imagem que você acabou de passar a última aí, ele estava, né, com máscara. Então Sim. isso, então assim, isso na época, né,
chamou atenção, não é que chamou atenção, era o usual, né? E não dificultaria, porque a Rede Record e outras emissoras também, o seu canal também, cobriram esse caso. Foi. Né? Chamaram a atenção para as autoridades, para as pessoas. Então, o desaparecimento do Wesley, assim, na época, se tivesse sido para algum outro estado, se tivesse sido sequestrado na época, né, teria chamado a atenção das pessoas, porque foi amplamente divulgado esse caso. Então, uma das coisas que na época, quando a família me procurou, né, eu conversei com a mãe, se eu não me engano, Dona Alicia. Isso. Tá? Dona Alicia, né? Eu falei para ela, infelizmente, pela experiência, vasta experiência que eu não tenho boas notícias, né? Ela queria ao contrário, mas eu não posso enganar uma mãe, né, informando, né, de um fato que não é a realidade, né, Marconi? Sim. A gente tem esperança de encontrar, mas a realidade a gente sabe nua e crua, depois de tanto tempo, é uma só, né? É encontrar, vamos dizer, o cadáver para dar um sossego, um alento para aquela família e para a alma daquela pessoa que está desaparecida e que foi morta, né? Então você vê, depois de 4 anos, mais precisamente a questão de 2 meses, uma vizinha, né, procura a autoridade policial lá da cidade de Franca, a Delegacia de Defesa da Mulher, para informar que os 3 filhos dela teriam sofrido, tá, estou pondo aqui no condicional, né, abuso por parte do seu companheiro, né? E aí, por que essa informação? A princípio, né, ela trouxe essa informação para a autoridade policial de que eles teriam sofrido esses abusos, né, por parte desse companheiro. Tanto é que eles já não estão mais juntos, já há alguns meses, mas essa informação veio porque os filhos começaram a relatar para a mãe, sem a presença do pai, do padrasto, né, desse companheiro dela, os abusos que teriam sofrido. E aí, numa dessas conversas, antes mesmo de ela ir para a delegacia, a criança, na época com 5 anos de idade, hoje já com 9 anos, teria relatado para a mãe, né, segundo informações, de que se a mãe lembrava daquele garotinho que estava nos cartazes, nos postes colado. Ela falou quem? Wesley. Aí ela foi lembrando, puxando aquele que aparecia na televisão, a mãe sempre chorando, procurando pelo filho, né, aqui da nossa cidade. E ela falou, sim, filha, eu lembro dessa informação. Ela falou, mas por que você está falando isso? Não, mãe, aí, segundo relatos, tá, da criança e da mãe para a autoridade policial, o pai teria pego esse garoto, trago aqui para dentro de casa, né, abusado dele e matado ele, e saído, né, com o corpo dele para enterrá-lo, né, numa área matagal próxima daqui. Ela falou, como assim? E aí ele deu maiores detalhes para a mãe. A senhora lembra também dessa jaqueta aí, essa famosa cena dele, né, passando aí, que nós estamos vendo? Né? Lembro. E aí, segundo informações do filho e da esposa, essa jaqueta teria sido usada algumas vezes pelo companheiro dela, que era Será? única essa jaqueta. Então, o que chamou a atenção mais dela foi essa jaqueta que teria sido usada, né, pelo companheiro depois, né, do sumiço, desaparecimento do Wesley. Por quê? Porque ele tirou essa jaqueta do Wesley, né, teria cometido o abuso e depois matado o garoto e ocultado esse corpo dele. Então, ela levou isso para a Delegacia de Defesa da Mulher, essas informações dos supostos abusos dos 3 filhos, né? A delegada responsável do caso procedeu a uma escuta especializada das 3 crianças, da criança e dos adolescentes, que hoje os outros filhos são adolescentes, né? E estamos aguardando, Marcondes, aí eu não vou poder afirmar, o relatório dessa escuta especializada. Tá? Mas, a par disso, a delegada se comunicou com a DIG, a Delegacia Geral lá de Franca, a respeito desse fato importante aí que foi trago por essa vizinha, mãe dessas crianças e adolescentes. E aí o delegado reabre não, é o modo de dizer, né? Traz à tona essa informação e na semana que passou ele fez buscas, né, com cães farejadores, bombeiros na área que supostamente a criança, né, teria dito que o
o suposto pai abusador teria levado o corpo do Wesley. Fizeram lá, acho, 2, 3 dias de buscas nessa área de mata e, infelizmente, não conseguiram localizar. Né? Nós sabemos, Marconi, você sabe disso, o caso mais emblemático que nós tivemos também, que demorou tanto tempo, foi o da dona do hotel, a Dona Lucilene Ferrari, de Porto Lucilene Ferreira. Ferrari, de Porto Ferreira, né? O suposto namorado, amante lá, negava de pé junto que não tinha feito nada com ela, e ela tinha sido enterrada a mais ou menos 50, 60 quilômetros de lá, em Pirassununga, né? Numa área de mata, né? E, por sorte, né, um dia lá, um agricultor estava passando com o cachorro começou a farejar, né, a área lá, a área de terra lá, e acabou achando uma ossada. E aí ele chamou a polícia, e a polícia tirou os restos, né, da ossada lá e levou para o IML, e aí positivou para Lucilene. Ou seja, o corpo encontrado enterrado naquela área rural era de Lucilene. Isso 3 anos. Aqui nós estamos falando já de 4 anos, Marconi. Sim, Então, muito provavelmente, né, o que se encontrará, e que se for verdade essa tese, né, essa afirmação, porque já houve, né, parece segundo a polícia apurou, chamou esse ex-companheiro dessa vizinha, e ele teria negado qualquer prática de abuso, né, e qualquer prática contra o Wesley, a criança, o adolescente desaparecido na época. Mas a gente sabe disso, é uma tática de defesa, né, que se passa o tempo, se passa os anos, e ele com certeza não tem nenhuma prova, a polícia ainda não tem nenhuma prova robusta daquilo, né, não consegue ainda indiciá-lo em nada, mesmo porque não foi encontrado, né, a ossada assim do adolescente Wesley na região, que poderia, né, positivar, e a polícia já de imediato pediu uma preventiva contra esse, se for, né, nós estamos colocando condição, se for o autor desse crime horrendo aí contra o adolescente Wesley, que na época tinha 13 anos, hoje teria 14, 17, aliás, desculpa, isso. 4 anos. Então, assim, é tudo no campo da suposição, a polícia tem trabalhado lá, é que infelizmente, segundo constatou-se, o celular desse camarada já não é mais o mesmo, né? Então, pesquisas com celular, verificação, né, de GPS da época já não é mais possível, É. né, porque ele não tem mais o aparelho. Então, agora a polícia está tentando, e de toda forma, segundo a autoridade policial lá, fazer essa busca pela ossada do garoto Wesley, né? Então, se conseguirem localizar o Wesley, aí consegue a informação, a fonte, né, que dá que a pessoa teria matado, abusado e matado do Wesley, aí confirma, e aí poderia ser pedida, que eu digo aqui, a prisão preventiva, e ele responder por esse homicídio. Além do que, eventualmente também, aí como o outro processo está em segredo de justiça, dos supostos abusos, né, contra as 3 crianças lá que na época eram filhos, né, ou, vamos dizer, enteados dele. O doutor Roberto, só fazer um acerto aqui, o nome da mãe é Camila, Camila Pedroso. Agora que eu. Desculpa, é tanta informação, É, desculpa, mas quando é Camila, a dona Camila, a mãe do Wesley, né, na época me pediu ajuda e infelizmente não consegui dar ajuda em razão da distância de locomoção, outros casos que eu estava tendo aqui. outro. Agora vamos só entender alguns pontos, doutor Roberto. Eu fiquei muito confuso com esse caso. Porque na época, uma coisa que me chamou muito a atenção, ver se o senhor vai concordar comigo. O, Todas as pessoas relataram que o menino não tinha nenhum problema psicológico, que não tinha nenhum envolvimento com drogas, que era um garoto bom, estudioso. Só que ele sai de casa sem avisar. Perambula pelos bairros ali. E as imagens dele, nós vemos que, em primeiro momento, ele está a pé. Lembra-se? Ele está rodando ali a pé com aquele casaco. E a última imagem dele passa ele empurrando uma bicicleta. Eu não sei de onde saiu essa bicicleta. Eu não sei como ele conseguiu essa bicicleta. Essa é uma informação também que me intriga, Marconi. Por quê? Por que que eu digo isso? As imagens, a gente sabe que às vezes são vinculadas, né? A gente não sabe a sequência, as datas das imagens, né? Então, não sei se estava na sequência no dia do desaparecimento,
porque essa daí, segundo informações da autoridade policial, seria a última imagem dele andando, caminhando a pé. E depois eu lembro muito bem ele próximo de uma rodovia, Isso. com a bicicleta dele. Então eu não sei se essa outra imagem, tá, que foi veiculada teria a ver no mesmo dia e pós ele estar caminhando, ou se era uma imagem anterior para veicular, vamos dizer, as imagens dele na região. Então, isso também eu fico com uma indagação, Eu uma dúvida. até vi. A imagem da bicicleta é realmente a última imagem dele. Eu não lembro o horário certinho, se é 15 alguma coisa, ou 16 alguma coisa, mas é do dia do desaparecimento dele. Essa bicicleta vermelha, me chamou muita atenção, porque eu sinto o fato. A imagem, essa última imagem, ele passa carregando, empurrando a bicicleta. Aí tem até um cachorro, que ele vai brincar, o cachorro vai tentar brincar com ele, ele não dá atenção pro cachorro. Eu lembro. Aí ele sobe um morrinho, vai pra rodovia e ele tenta andar na bicicleta. Ele tenta. Só que ou a bicicleta tá com defeito, ou ele não sabe andar de bicicleta. Porque ele tenta e cai, meio que cai. E eu falei assim, da onde saiu essa bicicleta? Porque as imagens que temos aqui, ele sai de casa a pé. E todas as imagens que tem no dia, ele a pé. Depois, num local bem distante da casa dele, na rodovia ali, tem ele passando com essa bicicleta. Como ele conseguiu essa bicicleta? E uma outra coisa, assim, eu não lembro também, Marco, e eu não tenho mais acesso a essa imagem, você deve ter, se você tiver salvo aí, se ele estava nessa da bicicleta com essa mesma roupa, Tava. estava com a mesma Uhum. roupa. Tá. Então, eu também não entendo, assim, da onde ele pegou a bicicleta. Porque se ele tivesse saído da casa, segundo informações da vizinha, essas imagens aí que ele está andando a pé é próximo lá do bairro. Isso. Né? Então, eu não sei também, né, aonde ele teria pego, porque se ele tivesse saído de casa, ele já teria saído com a bicicleta. Né? Sim, exatamente. Então, é aquela informação. Aí a gente não sabe se ele pegou no meio do caminho com algum coleguinha, algum amigo dele, né? E aí tentou, como você bem disse, né? Eu lembro que ele não conseguia, ele ficava empurrando a bicicleta, Isso. né? Porque se ele soubesse andar, ele estaria andando na bicicleta, né? Pedalando a bicicleta e não carregando a bicicleta. É por isso que eu Então, achei estranho. foi muito estranho isso daí. E aí depois disso não se teve mais notícia dele, né? Não, nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Depois dessa imagem, nenhuma. Aí, voltando agora, foi feito busca, cães farejadores naqueles locais, inclusive até próximo onde hoje a denúncia fala. Passa-se um ano, a investigação avança, tem muita pista, mas nenhuma resposta. Muita informação, mas que não se cruzam. Não sei se não colocaram todas as cartas, não conseguiram linkar essas cartas. Mas depois de 4 anos, vamos botar agora, vamos arredondar para 4 anos, vem uma pessoa, uma mulher, e fala, olha, eu tenho uma denúncia, como o senhor bem disse, tenho uma denúncia, meus filhos foram abusados pelo pai, e um dos meus filhos relata essa situação. Aí eu me lembro do seguinte, doutor Roberto, vê se você concorda comigo. Essa criança que relatou os abusos e relatou ali que o pai teria feito alguma maldade com Wesley, na época, em 2020, essa criança deveria ter 5 anos. Porque agora tem 9, deveria ter 5 anos. Será que essa memória é tão real assim? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo as informações extraoficiais que eu tenho, os exames ali do Instituto de Médico Legal constataram que as crianças sofreram abusos. E aí agora eu tenho até uma informação, não sei se o senhor sabe, no dia que essa pessoa que está sendo acusada, que esse homem que está acusado por esse crime bárbaro, no dia que ele fez ali a sua oitiva, ele perdeu a guarda do seu filho mais velho, de um adolescente de 13 anos. Naquele dia, ele perdeu a guarda também desse. Para ele perder a guarda, alguma coisa o Conselho Tutelar e a polícia viu. Para ser tão forte assim. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o Conselho Tutelar já estava acompanhando a oitiva dele. Estava do lado. Já para no final falar, você perdeu a guarda. Então já tinha ali uma denúncia contra ele e tinha também feito ali uma investigação, mínima que seja, para se confirmar.
E aí tem esse ponto, ele perde a guarda do garoto dia 13, tem esse histórico ali, o exame do ML praticamente confirma os abusos, a mulher tem a medida protetiva contra ele, não pode se aproximar da ex-mulher nem das crianças. O rapaz hoje trabalha como garçom, não vamos falar o nome dele nem foto por enquanto, para não. Porque é um caso sigiloso, um caso complicadíssimo. E aí vem essa denúncia de uma criança, que hoje é uma criança de 9 anos, mas na época tinha 5, falando, daquele garoto que estava colado as fotos no. Eu É, fico meio na dúvida, doutor Roberto, se o se essa Marconi, informação, se essa denúncia é tão verdadeira. Eu fico então, na por isso dúvida. que eu disse, né, esses fatos vieram à tona para a delegacia, né, nesse ano, né? Então, acho que foi fevereiro ou março que essa vizinha trouxe essas informações, está se apurando. Como você bem disse, para o pai perder a guarda de um filho, a coisa é grave, tá? Porque tem um processo judicial, né, tem elementos para isso, e os elementos são fortes. Né? E o IML, eu não sabia disso, então constatou, apurou-se por laudos, né, laudos periciais. Então, tudo isso está, assim, embasando, vou por assim, o processo de por abuso Dos filhos. dos filhos. Então, o processo de abuso, então, ele está robusto e com elementos fortes. Sim. Né? Agora, o que eu digo é que eu falei, a delegada já deve ter feito a escuta, que a gente fala especializada, que é com psicólogos, pessoas, não é diretamente o delegado, o juiz que ouve o adolescente e a criança. É uma sessão uma sessão não, algumas sessões com psicólogos, né, da área da justiça, né, que essa criança vai, conversa de uma forma lúdica para trazer todas essas informações, as informações do abuso e as informações que ela traz relevante com relação ao Wesley. Eu digo que eu acho que eu vou por acredito numa criança, Marconi, porque minha filha hoje, com 25 anos de idade, né, traz informações lá de trás que nem eu não lembro mais. E quando ela era criança também, detalhes, né? Pequena, assim, com 7, 8 anos, pai, lembra daquela brincadeira que fazia assim, assado, né? O dia que o senhor me trouxe uma tal boneca, o dia que você me trouxe. Então, são memórias, assim, presentes, principalmente nas crianças, né? Crianças, adolescentes, da vida, aquela vida que está sendo construída, a primeira fase que a gente chama, né? O primeiro Sim. desenvolvimento da criança. Então, eu acho que se essa criança realmente sofreu os abusos, né, e a gente vê que foram constatados por perícia, por laudo, né? Então, os abusos existiram. Se ela consegue confirmar isso, né, e confirmar essa questão que a mãe, né, via a mãe chorando na televisão, via, né, os cartazes, e os cartazes realmente existiram nos postes da cidade. Então, isso era fato, que a família estava procurando e colocando. E o Verdade. menino, e o menino pela blusa, né? Fala, mãe, lembra que o pai estava com aquela blusa? E a mãe lembra, se recorda dessa blusa, que não é uma blusa comum, Marconi. É verdade, tem isso, tem o da blusa. Desculpa, agora entendi. Não é Entendeu? somente um Então relato. não é só o relato. E realmente, ela fala, o pai, aí depois ela lembra, o pai estava usando a blusa, e a blusa estava suja, e depois ele lavou, andou usando essa blusa. Não é uma blusa comum, vou pôr uma jaqueta preta, uma jaqueta, se eu não me engano, de bichinhos, alguma coisa da Disney, alguma coisa desse sentido. É Eles de desenhos ampliaram animados. de desenhos animados. Então não é uma blusa comum, né, Não, que, vamos dizer, todo mundo usa, um uniforme escolar, vamos pôr assim, né, Marconi? não. Que é comum daquela escola, daquela região. Não é. É um detalhe, por isso que eu falo, é um detalhe muito específico, né? E realmente, a mãe lembrava, a mãe dessa criança que teria sido abusada, lembrou que o pai realmente, né, usou, chegou a usar essa blusa. Né, e um dia a blusa estava suja de terra. E ela fala que ele pôs para lavar e continuou usando essa blusa. Então, por isso que eu falo, é um conjunto aí de informações, um conjunto de provas, de elementos, que a autoridade policial, do caso do desaparecimento do Wesley, tem que agregar o que está lá na DDM, da Delegacia de Defesa da Mulher, com essa escuta especializada que foi feita nessas 3 crianças, adolescentes e uma criança ainda, somar isso, somar o depoimento. A par disso, que eu digo, o pai deu uma entrevista, né, uma entrevista para a Record, tá? E ele não apareceu o rosto por aquela questão de segredo de justiça, para não ser linchado na cidade, Uhum. negando os fatos. E como ele negou para a autoridade policial. Que eu falo, todo abusador,
né, quando é questionado, é levado a uma delegacia de polícia, nega de pé junto, Marconi. Nega que tenha Inocente. feito, é inocente, que não fez isso, que não mandou nudes, Estão que não todos contra apontou. nós, estão todos contra mim. É uma armação. Exatamente. É uma armação, é um complô. E aí ele disse: é um complô da minha ex contra a minha pessoa, para não ter acesso aos meus filhos, para não fazer isso, não fazer aquilo. Então, ou seja, Marconi, aí por isso que eu falo, é interessante a autoridade policial, e aí eu não sei até que ponto, porque eu não tive acesso, né? Todo esse conjunto de informações que foram tragos pela Delegacia de Defesa da Mulher, ele unir esse inquérito, né? Para poder. E aí que eu digo, Marconi, se ele já tem elementos, ele não pode hoje pedir uma prisão sem, vamos dizer, a materialidade do crime, que seria, vamos dizer, o cadáver, a ossada do Wesley. Mesmo assim, precisa passar por perícia para Uhum. confirmar se realmente é. Porque se ele já tiver todos esses elementos, e a gente sabe que ele não vai dar hoje para falar, comentar o que ele tem de conjunto, mas eu já suponho que ele tenha bastante informações, porque se o pai perdeu a guarda, já é um elemento forte. Se já tem elementos lá na Delegacia de Defesa de Mulher, dos laudos, dos supostos abusos, já é positivo. Ou seja, então todo o depoimento que ele deu aqui no inquérito do Wesley, ele está mentindo. Ele está negando os fatos, mas lá já tem provas robustas e ele pode, a ser qualquer momento, a delegada relatar, porque é um outro inquérito, né? É um outro processo, são outras vítimas, e ele ser processado lá. Então, vai se unir todas essas informações que são úteis, necessárias ao processo do Wesley, até encontrar a ossada. Uma vez encontrada a ossada do Wesley e positivar para o DNA, ele vai pedir a prisão. Tá? Hoje, ele é vou pôr assim, essa suposta vítima aí é primário, né? Não tem nada que desabone ele. É um trabalhador, né? Tem residência fixa, mas a partir do momento que tiver essa confirmação, e com certeza é questão assim de dias para a polícia localizar, porque se a criança deu as informações necessárias na área, é questão de localizar. 4 anos, né, Marconi? Aí só com uma boa varredura, né? Só. Nem os cães farejadores já não conseguem, se acharem, né? Hoje, não sei se vão conseguir farejar uma ossada aí de humano. Depois a gente pode perguntar para o Luiz Baltarejo, né? Se daria para. Eu acho que sim. Sabe por quê, doutor Roberto? Porque é cadáver, né? Além disso, além de ser cadáver, vamos voltar, vamos fazer o paralelo, porque é muito interessante, como o senhor bem falou. Lucilene Ferrari de Porto Ferreira. E quem encontrou? No cão. Exato. E outra, Vanderlei só foi Orelha. preso. E outro, o Vanderlei só foi preso depois que encontrou e positivou, como o senhor bem disse, no DNA. Então deve ser um caso muito parecido. É um bom paralelo. Eu acredito, por isso que eu trouxe o caso da Lucilene, né? Porque é um paralelo. Lá demorou 3 anos. Aqui, né? Que eu acredito também, 4 anos, já está cheio. Por isso que eu falo, nenhum crime é perfeito, Marconi. Né? Não. Para Deus, não existe crime perfeito. Né? A gente sabe disso. Infelizmente, o ser humano acredita que está fazendo o crime perfeito, vai esconder, vai ficar oculto, e nada fica oculto, né? Para Deus. E a gente sabe para a justiça. E quando a nossa justiça quer, ela faz. E eu acredito que, por isso que eu digo, que todas as informações, batendo com o que você me trouxe, e que o pai perdeu a guarda do filho, é coisa que já está andando e já deve ter denúncia contra ele nesse processo da DDM, Delegacia de Defesa da Mulher. Então, o delegado já deve ter pedido todas as cópias do inquérito, trouxe aqui para o caso Wesley, é que eu digo, é questão hoje de tempo de localizar essa ossada. E com certeza o delegado está na gana, assim, na força de vontade de poder localizar, para dar assim um basta para a família, né? O basta que eu digo é assim, ó, tá aqui, encontramos, fizemos o nosso trabalho e pôr nas mãos da justiça, né, a pessoa responsável por esse crime horrendo. Com certeza. Agora, um ponto que o senhor trouxe, do Roberto, que eu não tinha nem me atentado quanto a isso. A mulher, vamos ver se faz sentido para o senhor. A mulher fala, eu lembro dessa blusa, eu lembro desse casaco. A criança fala, eu lembro que ele trouxe o Wesley aqui, essa criança desacordada, aí ele relata tudo o que aconteceu, aí depois ele fala, o menino acordou e que tentou gritar, e aí meu pai tirou a vida dele, botou ele numa mala e sumiu. Aí, sem a blusa, ficou com a blusa.
E a mulher fala, eu vi, ele usou a blusa mais algumas vezes. Em 2020, a popularização das redes sociais, fotos e afins já estava explodindo muito, 4 anos atrás. Será que alguém, ou a própria família, ou algum amigo, vizinho, numa festa, num churrasco, não conseguiu tirar uma foto dele com essa blusa? É uma boa pergunta que a gente pode fazer aí depois, né, para essa vítima desse crime, realmente trazer as redes sociais à tona, fazer essa pesquisa, né? Que se realmente tiver, vamos dizer, nas redes sociais, isso daí positivar, é mais um elemento, mais um indício, né, de que realmente ele cometeu esse crime, não tem como negar. É uma boa, eu vou até depois perguntar, Marconi. É uma boa, eu acho que. E olha só, vamos aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho, doutor Roberto. Deixa eu botar aqui as imagens. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa foto aqui, que é a melhor foto. Deixa eu voltar, peraí. Não, 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 calma. Deixa eu chegar. Pô, vai! Tem horas que quando você aqui, ó, a foto, essa foto é a blusa que ele tava, o casaco. É um desenho, são desenhos da Looney Tunes, desenhos animados, da turma do Pernalonga, né? É, Que tem ali o Patolino, o Pernalonga, o Coiote, o Papaléguas. Não é uma todos, blusa, é todos. todos, não é uma blusa que não chamaria atenção. Numa criança, tudo bem. Mas num adulto, chamaria atenção. Então eu falo, vou até pedir, as pessoas que sabem quem são essa família e esse suposto abusador, se lembram de 4 anos atrás, essa pessoa utilizando um casaco como esse. Porque não é um casaco comum para um adulto. Já se começa por aí. E alguém pode ter uma foto, alguém pode ter registrado num churrasco, na internet, fazendo as suas selfies, alguma coisa ali que possa. Franca, pelo que eu sei, é uma cidade mais fria, né? Então, o uso de Sim. casacos é normal. Seria uma ideia, né? Ou tô errado? Não, é isso mesmo. As pessoas que estão nos assistindo da região de Franca, que conhecem realmente essa família, né, desse suposto abusador e os amigos lá dele, se conseguirem, né, uma foto de 4 anos atrás, né, nas redes sociais, verificando, pesquisando, do suposto pai usando essa blusa, né, por favor, né, entreguem para a delegacia de polícia de Franca e podem encaminhar aqui para o canal do Marconi, que a gente fará essa comunicação também, se não querem se envolver. Exato. E outro ponto, Roberto, vamos pensar aqui. Eu fiquei, no primeiro momento, eu fiquei assim, "Pô, será que uma criança de 5 anos conseguiria lembrar? Mas o senhor fez bem um relato, já me convenceu totalmente, consegue lembrar sim, e ainda tem outros pontos ali que podem ser trazidos como prova, porque é o relato da própria mãe. Ah, esse cidadão, ele nega o crime, assim como nega os abusos. Ponto. Os abusos estão ganhando força por conta dos testemunhos, por conta do exame do ML, né? E também sobre o que a própria vítima, que é filho, traz, né? Que é filhos, né? São dois que relatam a mesma situação e eu tenho que ratificar isso. O exame do ML confirma nas duas vítimas. Nas duas, não uma, não só a outra. As duas. E a perda da guarda, né? E a perda da guarda. Para que seja pedido uma prisão preventiva dele, vai ser. Vamos lá, vamos pensar. Ele pode ter uma prisão preventiva por conta dos abusos. Aí ele vai ter uma prisão preventiva. Ele pode ter uma prisão preventiva caso se encontre o Wesley. E ele também pode ter uma prisão ali. Não sei se pode juntar os dois casos, acho que não, né? Não. Mas ele tem Então, duas possibilidades de prisão, então. tem duas possibilidades de prisão e o delegado pode, desse do caso do Wesley, né, pedir uma temporária para as investigações. Mas eu acredito que não vai pedir a temporária, porque por isso que eu te disse, pelo tempo, 4 anos atrás, né? Então ele precisaria somente a preventiva, tão logo encontra a ossada do Wesley. Como fizeram Tá? com o Vanderlei. Exatamente. E ele pode também, né, nesse processo da Delegacia de Defesa da Mulher, dos supostos abusos aí,
né, o delegado requerer para o Ministério Público também representar pela preventiva. Ele pode ser preso nesse processo da DDM, né, dos abusos, e depois também ser processado aqui nesse do Wesley, né, pedir. A gente sabe que são duas prisões, se ele for liberado não estiver preso nessa, ele não sai, continuará preso, responderá ao processo preso. Então, são as duas possibilidades, como você bem lembrou, Marconi. Mas agora, deixa eu só entender um ponto. Mas vamos imaginar que ele seja ali, que o processo dos abusos vá à frente, ele seja condenado, mas está numa delegacia. A outra delegacia fala assim, opa, eles falaram aqui do Wesley. Tudo que eles relataram com eles é verdade. A delegacia poderia transformar esse caso de desaparecimento para homicídio, ocultação e destruição da pessoa? Ou não? Não, aí, porque enquanto não for encontrado o cadáver, é tratado como desaparecimento. Mas Tá? eu vi um ponto, não sei se é verdade, não sei como é que funciona essa parte jurídica, por isso estou perguntando ao senhor. Eu vi um ponto de um advogado falando que num crime que se constata ali que a pessoa ali tem fortes indícios e que tem materialidade de um crime de homicídio, mas que não foi encontrada a pessoa, na verdade essa pessoa vai responder pelo homicídio, pela ocultação e pela destruição da pessoa, além de ocultar, destruir. Então, mas aí, Marcondes, é o seguinte, aí vamos pegar um exemplo clássico que foi Elisa Samud, Isso, o exato. goleiro Bruno. Aí houve lá na época dois depoimentos, né? E aí a gente chama prova indireta da materialidade, Ah, tá? uhum. Que lá na época do caso do goleiro Bruno, da Elisa Samuri, duas pessoas, eu não vou lembrar os nomes aqui, tá? Para não colocar, né? Teriam dito para a polícia que eles mataram lá, né? A Elisa Samuri e o corpo desapareceu, seja pelo cachorro, seja por enterrar, seja por jogar no... desapareceu. Desapareceu. Então ela foi morta. Sim. Então fato morte. Então constatada indiretamente a morte, porque não teve alçada, então prova indireta o depoimento dessas testemunhas. Aí sim, na época o delegado transformou o desaparecimento em crime de homicídio, ocultação de cadáver. Daí eles responderam por isso, foram a júri popular e foram condenados. Isso é um ponto. Agora, do caso do Wesley, né, a gente não tem. Aí é muito, assim, eu não sei, porque vou colocar, é uma prova indireta o depoimento da criança, Isso. tá? Mas para pedir só com base nessa prova, eu acho que o delegado não vai pedir, porque é muito, né, assim, é uma prova isolada. Que credibilidade se dá para uma prova dessa num homicídio? Ah, Uma entendi. coisa é uma pessoa maior de 18 anos que, se ela estiver mentindo, ela pode ser processada, né, por falso testemunho. Agora, aqui, uma criança, 5 anos, hoje com 9 anos, vamos pôr assim, Marconi, ela não responde por nada. Nada. Né? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, só vai responder a partir dos 12 anos. Né? Então, por isso que eu digo, hoje seria muito prematuro o delegado colocar, transformar de desaparecimento para homicídio e ocultação tão somente com base nessa prova. Tá? E o que ele vai continuar ainda é desaparecimento, né? Tão logo encontre, eu acho que vai encontrar dentro em breve essa ossada, aí sim ele requer, transforma para homicídio, até positivar para o cadáver, para o DNA da família, que é o próprio Wesley, aí sim ele requer, né? Ele relata e pede a prisão preventiva. Aí ele vai falar que houve um homicídio, né? Ocultação de cadáver. Ah, é por isso que eu gosto de conversar com o senhor, doutor Roberto, que eu aprendo. Não, e é Agora bom ficou essas claro. explicações, tudo para as pessoas poderem entender, né, Marconi? Porque não é Exato. tão fácil. Não, não é. Eu já estava achando uma coisa por conta de outra. Ainda bem que é bom perguntar para quem sabe, gente. É bom perguntar. É bom se cercar de pessoas que têm um conhecimento maior que o seu, que você vai aprendendo. Por isso que é bom. Nossa, doutor Roberto, perfeito. Com relação então ao caso Wesley, eu acho que a gente chega ao fim, não chega? Chegamos ao fim agora, né? E se nós tivermos mais novidades, que eu digo, o encontro do cadáver, né? Aí vai ser questão de tempo para fazer esse DNA, porque a gente sabe que São Paulo demora, praticamente 90 dias, mas se soubermos do encontro, nós traremos a notícia, as informações para vocês, né, aqui para as pessoas se inteirarem de como está o andamento, para poder dar essa sequência. E que eu falo, e quiçá, né, esse conforto no coração dos pais do Wesley, né?
principalmente a dona Camila, que com essa reviravolta do caso, ela ficou esperançosa de poder pelo menos encontrar o corpo dele e dar um enterro digno, Marconi. Sim, com certeza. Doutor Roberto, aproveitando aqui, eu não posso deixar de falar, perguntar. Casos que a gente sempre acompanha. Casos Jaqueline, Dona Maria e Dona Lu. Uma pincelada sobre cada um nessa. Tá, caso Jaqueline, questão de um mês atrás, estive na delegacia de Carapicuíba, hoje está em Barueri. Fiz novos requerimentos, porque o caso ia ser arquivado. Para não deixar arquivar, eu fiz novos requerimentos para a autoridade policial. Agora é um novo delegado que está à frente do caso. Então, infelizmente, que eu digo, é um caso também como Lucilene. Enquanto não for encontrado a ossada, né, não vai ter um fim assim, né? Então, para não arquivar o desaparecimento, eu estou sempre fazendo o requerimento para a autoridade policial cumprir. Esse é um ponto. Caso Dona Lu. Dona Maria. Dona Maria, lá do interior de Piedade, da região lá de Itapiraí, também, infelizmente, sem novidades, né? Enquanto não encontrar o corpo, que é uma área grande de mata, né? Então não tem elementos assim, nem suposta autoria, né? A autoridade policial tem uma noção, mas não vou trazer aqui porque não indiciou eu também nada para não tenho. atrapalhar. Eu também tenho, o senhor também tem. Exatamente. Então, para não atrapalhar, mas a autoridade policial precisa ter essa materialidade para poder concluir e indiciar posteriormente a pessoa ou as pessoas. Tá, um ponto. E o caso Dona Lu, né? Isso. Deixei por último porque esse caso tá complicado. Então é um caso assim que emblemático também. O Marcondes já fez uma live ontem, o pessoal assiste aí, que eu não quero, por enquanto, opinar. Estou aguardando também, vou pôr assim o encontro do cadáver. Exato, doutor Roberto. Ninguém quer falar porque, desculpa, eu fiz a live ontem. Eu vou falar por mim, doutor Roberto. Eu tive que falar, pelo amor de Deus. Não tem prova nenhuma. Finalizar da forma que finalizou, para mim, foi um erro. Poderia ficar 2, 3 anos sem finalizar? Poderia. Seria mais justo. Porque hoje vai finalizar da forma que finalizou, vai bater no Ministério Público, o Ministério Público vai falar assim, ô meu amigo, que é isso? O que você está me apresentando? Volta para você. Aí ele vai falar assim, tá bom, voltou, mas agora eu só posso avançar quando eu encontrar a Dona Lu. É isso. É isso, Marconi. Infelizmente, essa realidade é triste isso daí. Não vou nem falar minha opinião, nada se certo ou errado, que não posso aqui julgar esse caso, né? Exato. E outro ponto, vamos aproveitar aqui. Comentar rapidamente. Caso Sônia Falcão, aquele caso que nós entrevistamos o marido da Sônia que está desaparecida. Do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Esse caso, doutor Roberto, é o mais emblemático do ano. Por quê? A polícia hoje está naquele ponto que a gente chama de quarto escuro. Não sabe para onde vai. Está tentando achar o interruptor. Pediram a prisão temporária do marido, do Jean. Não durou 30 dias. Com menos de 30 dias, a própria delegada falou, manda liberar ele. A própria delegada falou, pode soltar. Todas as provas ali não levam para lugar nenhum. Nem para o marido. Se foi o marido, foi muito bem orquestrado. Se não foi, é uma injustiça. Então a polícia falou assim, para não cometer injustiça, tira ele. Os filhos, até hoje, eu falo com eles, querem uma resposta. Toda a sociedade lá de Alegrete quer a resposta, de São Borja também. Mas a polícia, e eu falo com a doutora Fernanda praticamente diariamente, uma delegada, ótima delegada, mas ela mesmo falou, Marconde, eu nunca vi um caso como esse. Nunca vi. Eu já até desconfio que ela tá viva. Nem descarto mais. Antes eu achava, tinha plena convicção que tinha sido um crime, mas com a falta de provas eu nem sei o que falar. Para o senhor ver, para uma delegada assumir que estão no quarto escuro, é porque é um caso complicado, né? Não, exatamente, é um caso emblemático, porque de início apontava-se uma pessoa, foi requerida uma prisão temporária, e a própria delegada precisou recuar no pedido, pedir a soltura dele para não cometer uma injustiça. Então, realmente, é um quarto escuro, é uma incógnita assim, porque não sabe para onde que vai, né? É igual cego e tiroteio, né? Então, não sabe para que lado vai. E aí é um caso complicado, porque se tivesse uma linha e avançasse,
Era uma situação, mas hoje não sabe se pega a direita, a esquerda, vai para frente, vira ré, né? Então é temerário isso. E como ela bem disse, e ela está duvidando se ela não esteja viva, se ela não saiu de lá e não, vamos dizer, foi para o mundo aí. E infelizmente, em alguns casos a gente vê isso, né, Marconi? Eu até entendi o comentário dela nesse sentido. Eu nem, assim, na minha opinião, minha humilde opinião, eu nem acho que a delegada acredite que ela esteja viva. Mas com tanta falta de prova para dizer que ela está sem vida, que até se admite isso. Porque eles foram para frente. Peraí, muro. Vamos voltar. Aí foram para a esquerda. Desfiladeiro. Vamos voltar. Foram para a direita. Mar revolto. Peraí, vamos voltar. Vamos para trás. Atrás do precipício. Peraí, para onde que eu vou? Tem alguma coisa na casa? Diferente? Briga? Sinal de briga? Não. Tem algum sinal de luta? Não. Alguma coisa foi roubada? Não. Foi mexida alguma coisa dela? Não. O marido teve algum sinal de violência? Não. Quem Ainda procura, bem, quem procura a polícia? O marido. Tudo. ô Marconi, ainda bem que é uma delegada consciente que está fazendo justiça, porque senão seria uma injustiça, né, colocar nas costas de uma pessoa sem a prova necessária, mínima necessária legal, vou por assim, né? Então, ainda bem que ela teve essa consciência, Marconi, e recuou. Exatamente. É E aquele ponto. parabeniza, a próxima vez que você falar com ela, parabeniza, né, dá meus parabéns, porque é um trabalho e é difícil, assim, Ela é sua ver fã. delegado recuar. Eu digo pra você que ela é sua fã. Obrigado. Então, assim, Marconi, ó, fala para ela, assim, dá os parabéns, porque é difícil a autoridade policial recuar quando não há indício. Então, tira o chapéu para ela, né, porque realmente a justiça só é feita quando há provas, né, e provas contundentes, que eu digo, né, naquele sentido de buscar a verdade real. Se não tem essas provas, ó, tira o chapéu porque ela pediu a revogação da prisão antes do término. Isso. Eu guardei uma frase que ela me disse. Ela disse o seguinte: eu não estou falando que determinada pessoa é inocente. Eu estou falando que neste momento eu não tenho nenhuma prova contra ela. Parece a mesma coisa, mas não é. Ele falou assim: eu não tenho nenhuma prova, nem contra A, nem contra B, nem contra C. Se eu não tenho nenhuma prova, presume-se ali a inocência. Mas eu não, a investigação está com todas as cartas em cima da mesa. O problema é que ela falou: é tanta carta que leva para o mesmo local que não avançou em nada. Herbe de celular, não foi alterada. Herbe de celular dele, no mesmo local, na casa. Ele não saiu da casa. Tudo ali, então foi. É complicado. Os outros E uma casos. outra coisa, assim, Pode só falar. para a gente também falar o último caso, assim, se dá tempo aqui, do caso do Paraná lá, da Vitória, Sim, Isis Vitória. pode. Se eu quer falar, eu falo. Não, pode falar, só para a gente arrematar aí. Para fechar. Caso Isis Vitória. Ontem tivemos 30 dias do desaparecimento da menina. A gente está aqui muito empenhado em ajudar. Tem muitas coisas, muitas informações. Eu até passo para o senhor passar lá no Cidade Alerta, passo para o delegado, passo para o Rodrigo. Ontem, ainda bem que o senhor disse, eu tinha que falar isso. Ontem vieram várias pessoas não, um grupo que estava fazendo busca pela menina e me enviaram a foto de um local de uma tapera que teve ali, essa tapera na beira do rio, foi feito um contrapiso recente. Contrapiso recente. E próximo a esse local, não tão próximo, mas próximo, 200 metros, foi encontrada uma peça íntima. Aí essa peça íntima me mandaram a foto, eu mandei para a família. Aí hoje de manhã, o tio, o Rodrigo, me respondeu: olha, Marconde, não é da Isis. Menos mal. Então ontem, na live de ontem que falamos sobre a peça íntima encontrada, a família confirmou hoje pela manhã que não é da Isis. Mas eles ficaram muito intrigados com o local da tapera com contrapiso. Porque o acusado, além de ser segurança, também era pedreiro. E quem é que vai fazer numa tapera para pescaria um contrapiso?
Marconi, são perguntas assim que a gente, né, e outras perguntas aí que nesse caso são intrigantes, né? Exatamente, exatamente. Então, o caso da Isis vai solucionar? Ao meu ver, vai. Vai, vai, vai. E rápido também, Marconi. Também É acho. questão de dias. Eu também acho. O acusado ali vai sair da temporária? Nem que a vaca tussa. O, a, Eu acho que antes de vencer a temporada já vai ser concluído, né, porque houve uma vasta movimentação do Ministério Público nos bastidores. Eu não sei se você deu ou não, né, só para poder, né, não não, entrar pode em falar, por detalhes, favor. Pode falar, por favor. não entrar em muitos detalhes, mas só para colocar aqui para o pessoal que nos assiste, o Marconi me passou, e esse caso estava comigo, com a Record. Logo que a Record saiu, acho que na quinta ou sexta-feira, acho que tem 10 dias, né? Não lembro, Marconi, assim, passa rápido Eu o acho que, tempo. acho que tem. Tem, Acho que não, tem, tem 10 dias isso. tem 10 dias que a Record saiu. Logo que a Record saiu, o Marconi me passou. Eu encaminhei um e-mail para o Fórum, para o Ministério Público do Fórum da Comarca e com cópia para o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, relatando algumas situações aí que nós estávamos vendo que a investigação não avançava, né, não avançava sob uma ótica nossa aqui, uma ótica também da Grace, que me trouxe informações importantes que eu coloquei nesse e-mail, e a par disso, não tive retorno, mas depois tive retorno depois de alguns dias da remoção do delegado da autoridade policial que estava à frente desse caso. Né? Eu não vou entrar em detalhes para não termos, Não. né, complicações aqui, e isso eu acho que foi importante para a investigação, que agora deve ter tomado outro norte, outro rumo, né? Então, só para as pessoas entenderem que a gente, por trás também dos bastidores, a gente faz alguma coisa. Eu não estou à frente do caso, em razão da distância, né, da disponibilidade de tempo, mas, como eu disse para o Marconi, vamos ajudar, porque parece, a princípio, né, uma ação de milícia, né, não tão orquestrada como no Rio de Janeiro, mas aí no Paraná, nessa cidade, nessa comarca. Eu nem coloco, não vou nem falar, vou falar que é um bando de justiceiros. Vou colocar dessa forma. Família. Vocês perguntam por que o caso da Isis Vitória tá andando agora? A resposta tá aí. Tem um anjo que guarda esse caso, que mesmo não estando ali à frente, como advogado, tá por trás ali, fazendo o trabalho dele, Dr. Roberto Guastelli. Doutor Roberto, é por essas e muitas que eu sou muito seu fã, doutor Roberto. É por essas e muitas. É a pessoa que eu nunca vi defendendo o bandido, nunca vi. Sempre a favor das vítimas, sempre a favor ali das famílias, dando voz a essas famílias. Muito antes de ser ali a pessoa tão conceituada ali no Cidade Alerta, muito antes disso, nos bastidores, passando para a imprensa, para aqui para o canal, trabalhando exaustivamente, doando seu tempo, seus esforços, para que vocês saibam dos casos que o Dr. Roberto trabalhou e trabalha, ele nunca cobrou qualquer centavo dessas famílias. Ao contrário, ele sempre gastou o dinheiro dele. Porque é deslocamento, é tempo, é viagem, é combustível, comida. E nunca pediu nada. Esse ser humano, o Dr. Roberto Guastelli, para mim, acredito para vocês, é digno de aplausos. É isso, Muito doutor Roberto. obrigado, Marcondes. Assim, fico lisonjeado pelas suas palavras e realmente são mais de 10 anos assim à frente desses casos emblemáticos, né, e sem querer um centavo, sem querer aplausos da mídia, nada, a mídia que sempre esteve ao meu lado, e hoje eu tenho esse grande apoio que é seu canal já há alguns anos aqui com você, compartilhando essas experiências, esses casos, ajudando as famílias, né, de uma forma direta ou indiretamente, como esse caso da Isis Vitória, lá no Paraná, e agora, né, dando voz às pessoas no Cidade Alerta. Né? Eu acho que essa é uma forma também de eu poder ajudar, e ajudo lá internamente, né, nas questões, ajudando de uma forma, não só produzindo matéria, trazendo os casos à tona, que esse da Vitória foi você que nos ajudou, você pediu ajuda e eu consegui um espaço lá. Nem sempre a gente consegue, porque são milhares de casos que eles recebem, eles vão filtrando, mas esse eu pude também dar uma voz nacional assim, uma expressão. Então eu acho que foi importante assim o que houve nos bastidores, né, essa troca aí,
E realmente, Marcondes, assim, só tenho a agradecer também esse carinho que você tem por mim, a recíproca é verdadeira também, o seu canal aqui que eu respeito muito, que dá voz às famílias, às pessoas necessitadas. Poxa, obrigado. Família, é isso, né? Cumprimos o nosso objetivo de hoje, ao lado do nosso grande amigo Dr. Roberto Guastelli. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, e vai permitir, e que vocês tenham um ótimo domingo. Dr. Roberto, aproveite esse domingo com a sua família, curta ela ao máximo, que família, hoje eu vejo que família é o maior presente que Deus nos deu. E família é o nosso porto seguro, Marcondes. É aquela coisa, a gente tem que valorizar a esposa, filhos, né, pais, se tiverem ainda, porque é o porto seguro que a gente chega cansado, é onde a gente vai ter o colo amigo, o colo, o carinho, o respeito, aquele você poder desabafar, trazer o seu problema, que é a pessoa que vai te entender. Então, pessoal, curtam sua família, os seus entes queridos, né? Eu acho que se Deus colocou aquela pessoa do seu lado, respeite ela, e trate ela com dignidade, com amor, com dedicação, com zelo. Apesar, às vezes, de não ter tempo, mas um pouco de carinho, uns 5 minutos, seja no quarto, fora do quarto, né? Sempre respeitando. E uma excelente semana abençoada por Deus. Obrigado, Dr. Roberto. Fique com Deus. Um abraço.